Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana. Olha que maravilha! Vamos falar de saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro que está aqui escondidinho, que ninguém vê, e entender como é que ele funciona. Vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. Já deu, né, gente? Vamos falar. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido, misterioso e fascinante cérebro. E minha convidada de hoje é Bia Garbato, publicitária, escritora e autora do livro Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. No livro, Bia conta sua experiência convivendo com transtorno bipolar. Antigamente, o transtorno bipolar era chamado de transtorno maníaco-depressivo. Exatamente o nome que Bia e seus pais ouviram em 2012, quando ela foi diagnosticada. E motivada a desmistificar essa doença, Bia decidiu escrever esse livro maravilhoso contando sua própria vivência. O livro toca em assuntos delicados, com histórias divertidas e sérias. Bem-vinda! Bem-vinda! Tudo bem, Lu? Amei, ó, gente, eu já tô aqui com o livro. Mas eu Olá, acho pessoal. que... Ai, fala que eu tô ansiosa. Não, eu queria dar um beijo a todo mundo. Que bom que vocês estão aí me ouvindo. A Lu aqui, um prazer. Eu fucei tanto, eu vi tanta gente elogiando o seu livro, mas eu vi que tanta bom. gente te agradecendo. E realmente tem uma pegada muito divertida. Sim. Que bom que você fez um livro assim, para um assunto tão sério e tão difícil. Eu quero que você conte tudo. Eu tô muito vamos lá. empolgada com você aqui. Que delícia! Então, você começou aí contando como é que foi o diagnóstico, né? Eu me lembro, eu li, me lembro, é ótimo, eu li, né, que você estava na faculdade, não, no colégio. No colégio. E aos 16 anos você teve seu primeiro confronto. Sim, a minha estreia no mundo Sua psiquiátrico. estreia. Como Exato. é que foi? Então, eu tinha 16 anos, eu estava no último ano da escola, que já é um ano complicado ali, escolher a tenso. profissão, tenso. E eu estava numa prova de química, e prova de química não é uma maravilha, né? Não. Então, eu já estava lá, não achava minha borracha, comecei a ficar um pouco nervosa, não sei o quê, de repente aquilo me sobrecarregou, saí correndo, fui pro banheiro da escola ali no último cantinho, e eu tive uma crise de Tadinha. pânico, crise de ansiedade. Sim. E aí, na época, eu fui fazer terapia, porque Que ligeira você foi. Né? Que você já se ligou e falou, vou pra terapia. Foi pra terapia. Não era uma coisa óbvia, era uma coisa Não. estranha. Era a Bia faz terapia, o que que ela tem? Ainda aquele tabu, né? E gente louca, E né? psiquiatra era camisa de força na época, né? Exato, é manicômio. Manicômio, exatamente. Então, assim, e aí eu fiquei diagnosticada com síndrome do pânico, depois uma depressão, e só muitos anos depois que eu recebi o diagnóstico correto do transtorno bipolar. Porque quando a gente está super bem, que é o polo da euforia, que eu vou explicar melhor como é a doença, Sim. a gente não vai no psiquiatra falar, doutor, eu tô ótima, me dá um remédio, né? Exatamente. Então a gente vai deprimido. E aí começa a ter esse diagnóstico da depressão e sendo medicado para isso. E só mais lá na frente, no meu caso, tive uma mania grave, que eu recebi o diagnóstico correto e o tratamento correto. Porque o antidepressivo para depressão, ele não funciona muito bem para o transtorno bipolar. Ou ele para de funcionar, a pessoa vai trocando de antidepressivo, ou ele leva a uma virada para esse estado de mania, de euforia. Que é dentro da bipolaridade, né? O que a gente estava falando. Não é a mania do toque, que é o que eu tive Sim. e tenho, né? Então, que é diferente. Você falou que as pessoas perguntam, né, para você. Mas essa mania é toque? Né? A mania é a forma de dizer quando vocês oscilam, né? Exato. Vou explicar um pouco a doença, né? O transtorno bipolar, a pessoa transita entre dois polos de humor. A depressão, que a gente conhece um pouco mais, e a mania ou euforia, que nada a ver com mania de arrumar a gaveta por cor. Sim. Né? A mania é um estado onde a pessoa fica com o humor elevado,
ela fica muito otimista, autoconfiante, Sim, não eufórica, dorme. É uma né? delícia. É assim, você se sente o mais poderoso do mundo. Sim. Sabe? Fala demais, fica super Raciocínio inteligente. rápido, né? Eu penso isso, a pessoa fica mais inteligente, criativa, faz mais Fica. conexões. Só que nem tudo é uma maravilha, né? Aí Então, vem a queda. vem a queda, mas mesmo na mania, a gente tem sintomas que comprometem. Então, por exemplo, a inconsequência. Eu, num momento desse mais grave, eu tinha a ideia que eu podia atravessar a rua de olhos fechados, que nada ia acontecer, que nenhum carro me pegar. Uma coisa meio de super-herói, assim mesmo, sabe? Meu Deus, seríssimo. Aí tem a compulsão por compras, Isso. eu conto alguns casos daqui a pouco. Tem a irritabilidade e a agressividade, que também faz parte dessa agitação. Você sabe se tá dentro dessa mania a compulsão por sexo também? Tá. Não é bem a compulsão por sexo Não é nesse compulsão, caso. sim. É a hipersexualização. Isso. Então, eu acho que não funciona de uma maneira compulsiva, mas a pessoa Isso, fica com um desejo de seduzir quem deve, quem não deve. Então, é complicado. Traição. Quer transar muito, né? Exato. O tempo todo. Exatamente. Então, são sintomas complicados também. Sim. Mas, e a depressão é aquela coisa, né? O oposto. A queda. A gente fica desanimado, cansado, para baixo, tudo difícil, os problemas enormes. Tudo aumenta, né? A lente de aumenta, assim, todos os seus problemas, tudo é muito dramático, né? Exato. Aquela lente cinza mesmo, né? Sim, a lente cinza. Pessimista, não vê saída. E é muito doído. Muito sofrido. Muito sofrido. Eu acho que é uma dor, assim, incomparável. Só quem teve sabe, né? E é muito difícil equalizar, né? Ainda mais que a gente está num mundo que as pessoas ainda têm muito medo de falar de saúde mental, né? Como se fosse uma coisa que você escolheu. Gente, ninguém escolhe. Você, no meio da prova, teve ali o seu confronto com algo desconhecido para você. Totalmente. Né? Eu também, com o toque e a bipolaridade, eu conheço, li muito. Eu tive um namorado que ele estava num grau muito alto da bipolaridade dele. E ele não tomava o remédio. E aí eu levei ele na minha médica. E a minha médica foi muito cirúrgica, assim. Ela ficou preocupada comigo. Ela falou assim, olha, eu estou preocupada com você, porque você já passou por tantos perrengues, você está ótima, está bem. Você namorando uma pessoa que está num nível de bipolaridade complicada e séria. Eu falei, meu Deus, como assim? Há um caminho para um suicídio. Fiquei em choque. Eu nunca tinha ouvido isso. E aí eu fui ler, buscar, né, saber que dentro da bipolaridade tem muitos casos de suicídio. É a doença que mais mata por suicídio no mundo. É o transtorno bipolar. E esse meu namorado se matou. Puxa. Ele não tomava remédio sempre. Ele sabia que ele precisava, mas quando ele entrava em turnê, ele era DJ, ele queria ficar na euforia, né? Claro. Naquela sensação up. E aí o remédio ficava afastado, e aí ele entrou naquela coisa de começar a ouvir. Já tá no psicose. Entrou na... E aí ali no ouvir existia um comando para ele, tipo, sai dessa vida, você vai sofrer muito. E aí teve Puxa, que triste. essa coisa Sinto horrorosa. muito. Agora, a falta de adesão ao tratamento medicamentoso é super comum. Porque então, quando você está deprimido, você quer se medicar, quer se tratar. Mas quando você vira para um estado de felicidade intensa, de euforia, assim, né? Você faz o quê? Joga fora o remédio. Joga fora. Né? É muito difícil para a pessoa que está com esse diagnóstico. É muito difícil. Eu via ele, eu falava assim, gente, mas ele está tão bem. Eu falava para minha médica, mas eu também via o outro lado, quando caía. E ele tinha a mania da compra. Comprava um monte de computadores. Era muito doido isso. A gente não entendia, assim. Aí depois que passava, poxa, fiz isso, fiz aquilo. Era um baque, era uma frustração de não ter como devolver. E dentro do que eu li de bipolaridade, a única coisa que dá muito certo é remedinho. Dá muito certo. É fundamental. Ele é batata. É assim, tem que tomar o remédio para o resto da vida. É uma doença crônica, que não tem cura, mas a gente consegue controlar e consegue ter uma vida normal. Porque assim,
além dos dois polos, da depressão e da mania, a gente tem a estabilidade. Sim. Né? Então, um bipolar bem tratado, ele leva uma vida normal. Sim, eu conheço um monte de gente que Mas, tá ótima tomando um exato, remedinho. toma o remédio, faz terapia, que também é Isso, legal. ajuda. Estilo de vida, se cuida, dorme, faz exercício. Isso tudo vai protegendo as pessoas. E aí você pode levar uma vida tão normal quanto um diabético com a glicemia Sim, controlada. exatamente. Né? É que, infelizmente, ainda existe muito preconceito. Então, as pessoas têm que acabam guardando isso para elas, né? Porque o preconceito, ele te trava, porque vai vir um julgamento. Sim. Vai vir falar, ih, é meio louquinha. Ih, tá com problema. Foi pro psiquiatra. Essas coisas tem que ser proibida o ser humano repetir isso. Porque a pessoa que está repetindo isso também pode ter um problema. Porque pega sem avisar. Sim. A gente não é avisado. Não. E aí a gente não viveu essa experiência e nem ensaiou antes. Então você vai ter que lidar com aquilo, uma novidade para você, para a família. Porque a Sim. família também é muito complicado, né? Para a família Muito. entender. Muito complicado. Bom, a gente falando do preconceito, bipolar é usado pejorativamente. Então, assim, a minha sogra é bipolar. E ela é bipolar, gente. Cada hora ela fala Negativo. uma coisa. Meu chefe é bipolar, ele é louco. Isso. Então, é usado muito como sinônimo de loucura, né? Sim. Então, antes da pandemia, não se falava sobre transtorno bipolar. Eu não conhecia ninguém que tivesse. Sério? E eu, assim, ficava caçando. Olha. Alguém conhece um bipolar? Porque eu me sentia única. Você queria se identificar com alguém, dividir com alguém, né? Exato. E isso foi a motivação de eu escrever o livro. Porque eu falei, eu quero que as outras pessoas tenham essa consciência de que não estão sozinhas, que não são elas somente que passam por isso, né? E então foi muito difícil. Depois da pandemia começou a se falar mais, né, Lu? Sim, Saúde mental. O mundo adoeceu, né? Aí todo mundo começou com muita ansiedade. Aí começou a vir todos os problemas para as pessoas, né? Exato, muito mais diagnósticos, né? Muito. As pessoas procurando muito mais se tratar. Terapias, né? As pessoas em busca mesmo da terapia. Porque começa assim, a gente não sabe o que fazer, para onde vai. Quando você falou que aos 16 anos você foi buscar uma terapia, isso é uma raridade acontecer. Sim. Uma raridade você ter tido essa intuição. Porque um terapeuta consegue enxergar e consegue te encaminhar, né? Vai te levando para olha, vai nesse médico, vai falar com esse, ele te acalma, né? Não, ajuda muito a terapia. Naquela época, a minha terapeuta não me encaminhou para um psiquiatra. Eu acho que por conta eu tenho 43, aos 16 era um outro mundo, Sim. né? Então eu só fui ao psiquiatra com 25 anos. Isso que eu tive entre os 16 e os 25, eu tive mais 2 depressões, mas também continuei com a terapia. E aí, quando eu tive 25 anos, eu sofri um acidente de carro muito sério, num táxi na Bahia. Nossa. Quebrei as costelas, perfurei o pulmão. Meu Deus, seríssimo. Seríssimo. Por sorte, sobrevivi sem sequelas. Mas eu tomei muita morfina, muito opiáceo, analgésico, etc. E isso mexe com a química do cérebro. Sim, muito. E aí eu tive uma depressão severíssima. E aí foi a primeira vez que eu fui ao psiquiatra. E aí eu fui diagnosticada com depressão na época. Isso aos 25. Eu só fui ter o diagnóstico do transtorno bipolar aos 31 anos. Nossa. Leva mesmo uns 10 anos em média para você chegar lá do primeiro diagnóstico, que muitas vezes é incorreto. É crise de ansiedade, só depressão pura, às vezes até toque. E aí E o remédio aí começa a operar numa coisa que não é aquele diagnóstico. Exato. Porque cada remedinho tem a sua gavetinha. Exato. E vai agravando o quadro. Vai agravando. Até você ter uma crise importante, que foi o que eu tive aos 31, depois de uma depressão pós-parto, depois que eu tive meu filho. Então, Imagina eu com bebê. Primeiro a depressão, né? Que já é muito complicado você cuidar de uma criança, um bebê na época. Felizmente eu contei com a ajuda da minha mãe, da minha sogra e do meu marido. Mas não é todo mundo que tem esse apoio, né? A depressão pós-parto é uma coisa muito complicada. Muito complicada. Na minha família a gente tem casos também, né? É uma avalanche de hormônio que a mulher está tendo que lidar. Não tem culpa, a pessoa é refém daquilo, né? Não tem controle, somente medicando
e encaminhando para um médico, um psiquiatra que você pode controlar. A questão hormonal é um gatilho enorme, Nossa. né? Desde a gravidez até o pós-parto, até a menopausa. Sim. São gatilhos muito importantes para as questões psiquiátricas, né? E é muito sério, porque a mulher, ela lida com a questão hormonal desde que nasce, É, né? Porque aí começa os 10 aninhos, vai entrar na menstruação. Aí depois da menstruação pode ficar grávida e aí são outros hormônios que vão atuar. Aí tem o filho, pode vir uma depressão sim. pós-parto. E fora o que a vida vai te lascando, né? Não, a própria TPM, ela é um gatilho. É um gatilho. E também está nesse conjunto de temas pejorativos, porque os homens usam muito a TPM para dizer que a gente está louca. Ih, tá Isso é de bizarro, TPM. isso é bizarro, né? Bizarro, meu Deus, gente. Eles nunca tiveram. Como é que eles se sentem no direito É, de dizer isso? Eles sabem o que que é uma TPM? Primeiro que você não fica louca, você fica extremamente angustiada, você fica extremamente sensível, você chora mais. Não tem nada a ver com loucura. tem nada a ver com loucura, como também o transtorno bipolar. Eu Exatamente. tento esclarecer isso, né? Que é Porque muito delicado. Você tá ali com a pessoa e mania, né? Tendo o up dela, a euforia, que é uma delícia até para quem tá junto. Mas a hora que vem a queda, a hora que o disquinho muda de lado, é buraco. é buraco. E para mim é sempre assim. Eu até, hoje em dia, faz 5 anos que eu tô bem. É, hoje em dia, se eu percebo alguma hipomania, eu já procuro tratamento. Você começa a se sentir bem, mas assim, às vezes fica Sim. obcecado por uma coisa. Mas eu já procuro tratamento, porque eu sei que tudo que sobe desce nessa doença. Não tem jeito. E é Mas as mesmo. pessoas não têm, de fato, essa consciência, eu acho que eu tenho, tanto que é difícil da pessoa aceitar o diagnóstico, aderir ao tratamento, porque alguém te fala, você é bipolar, isso cai que nem uma bomba, né? É, e o que que eu faço com isso, né? Exato, e já vai ter que esconder isso, e no trabalho como É, é que vai ser? porque já tem essa coisa de ir bipolar, entra lá na gavetinha do maluquinho. Já Exatamente. vai esconder. A Tem que pessoa vai esconder, esconder. esconde no trabalho. Aí você pega e conhece alguém no Tinder. Você vai falar para a pessoa que você é bipolar? Pois é, que ótimo. Não é? Essa foi ótima. Então, Deveria, né? coloca Porque lá no depois que você perfil. encontra as pessoas, é só surpresa desagradáveis. Minhas É amigas verdade. falam cada história, gente. Eu falo, meu Deus, que meda, né? Então. Mas aí, essa coisa da loucura, eu vou lutando, né? Então, quando eu falo que eu sou louca só quando eu Ah, quero, eu adorei no livro. Bipolar, sim, louca só quando. Porque você tem o comando hoje. exato, eu tô no controle. Isso é impressionante, isso é muito bom. E isso é muito possível. E essa autonomia que eu desenvolvi, que eu falei, fui atrás do médico, eu aceitei o diagnóstico, eu senti um alívio com o diagnóstico, para falar a verdade, Lu. Claro, desde os 16 anos, né, É, buscando uma resposta. exatamente. Eu oscilei todos esses anos. Quando eu cheguei aos 31 anos, sentei na frente do médico, ele falou: olha, eu falava sem parar de tudo, das pirâmides, da receita do cozido da minha avó, do reflexo que eu fiz no cabelo. Blá, blá, blá. Quando terminou, a médica falou assim: chama o seu pai. Aí sentamos aí meu pai, ele falou assim: olha, sua filha tem transtorno bipolar. E meu pai não aceitou. Meu pai falou: você não conhece a minha filha? Dá um medicamento para Olha. ela, dá um chá de camomila para ela, observa ela mais um tempo. Você não conhece a minha filha. E o que que acontece? A minha família estava muito satisfeita de eu ter saído da depressão e está tão Sim, bem. claro. Eu saía para andar. Teve um dia que eu saí para caminhar no bairro, eu caminhei 6 horas. Nossa, tipo, esqueceu da vida e Não, foi. e fui. Cheguei em casa, aí tava lá minha mãe. Que bom, minha filha, você tá tão bem, caminhando. E eu Não é over. normal 6 horas, mãe. É, totalmente. É que quando vê um filho em depressão, na É hora que muito sofrido. melhora, eles acham ótimo. Sim, E aí a médica falou o diagnóstico, meu pai não gostou, eu fiquei aliviada. Falei, gente, vão me dar algum medicamento para minha vida estabilizar um pouco. Porque eu não conseguia me comprometer com nada a longo é prazo. Eu não muito sabia como eu difícil. ia estar. Sabe? Então, aí recebi esse diagnóstico, aí comecei a me tratar. A minha família não aceitou muito bem. Olha que.
Que geralmente, assim, a família que faz uma intervenção porque aquela pessoa tá fora do normal, tá fazendo coisas fora da realidade. Mas aí, no meu caso, como a minha família não aceitou, eu criei uma autonomia muito grande. Então, sempre fui eu que me cuidei, peguei meu carrinho, Você fui no pegou e meteu a psiquiatra. cara Eu sozinha. meti a cara no meu tratamento sozinha. E isso foi muito bom para mim, porque como eu fui adquirindo muita consciência a respeito da doença, eu pesquisei muito. Hoje em dia é uma maravilha, porque a gente tem o Instagram. A pesquisa vem rápido, né? Nossa! Eu em 99, quando fui diagnosticada, meu Deus, não tinha ninguém, não tinha um livro que falasse sobre isso. Não tinha nada. Eu falava, gente, e agora? E como eu li algumas entrevistas suas, que você, quando falaram maníaco depressivo, você relacionou lá com o maníaco do parque. Maníaco do parque, maníaco, não sei lá o que é isso. Que maníaco, né? É. Eu, quando falou toque, eu falei, nossa, isso tem alguma coisa a ver com ginecologia, sabe? Eu também fiquei assim. Falei, opa! Então, assim, são nomes que a gente nunca ouviu falar e que você tem que começar a ficar íntimo disso. Eu também fui numa livraria pesquisar, não tinha nada de bipolaridade, de toque, não tinha nada. Então, eu fui tentando falar com muitos médicos. Então, eu marcava um monte de consulta para falar sobre isso. Você sabe que eu fiz isso também? Jura? Tô na 10ª psiquiatra. E assim, porque é isso, a gente fica num desconhecido terrível. Hoje no Instagram a gente tem vários psiquiatras, psicólogos falando sobre o assunto. O que é escasso são pacientes falando sobre a própria bipolaridade. Tem pouco, né? Quando eu estava olhando pesquisando você e tal, vi que as suas redes sociais é muito bacana. Você alimenta de uma forma muito positiva, muito astral, e você esclarece muito bem. Quando eu estava ali pesquisando você, veio Rita Lee. A Rita Lee, num bate-papo com a Marília Gabriela. Exato. Ela contando. Não, tô ótima. Tomo meus remedinhos. Isso, era linda. Por que isso, gente? E é incrível como para os transtornos, né, da mente, o que vai melhor no tratamento é o bipolar, sabia? Porque é um remédio que equaliza o humor direitinho. Você acertou naquele remédio, está ótima. Tem a Cássia Kiss também, que é uma atriz que foi... Mas parece que ela não toma remedinho. Então, ela chegou a tomar, depois ela até voltou atrás no diagnóstico, falou que não tinha mais. É igual minha mãe. Minha mãe estava com muita ansiedade na pandemia. Aí a médica receitou lá um Rivotril, que depois você vai falar no seu podcast. Minha mãe falou, não, imagina, não vou tomar isso vicia. Eu falei, mãe, vai viciar daqui 100 anos. Né? Daqui 100 anos. Então, calma, toma. Então, e ajuda aí, muito. ela tomou, ficou ótima. Aí ela falou um dia pra mim, eu falei, e aí, mãe, como que tá? Você tá tomando? Parei. Falei, por quê, mãe? Porque eu tô ótima. Ah, que bom. Eu falei, você está ótima porque você está tomando. Quem mandou você parar? Não é? Eu tô ótima. Eu falei, mandei na hora a médica ligar pra ela. Hoje ela parou, né? Depois da pandemia, ela já conseguiu estabilizar. Ai, que bom, graças a Deus. Mas é muito importante o remedinho. E, na verdade, assim, encontrar combinado certo para o transtorno bipolar é difícil. É difícil. Porque o que acontece? Quando você tem uma depressão, você toma um medicamento e você sai da depressão e fica ali na estabilidade. Um bipolar, você tira ele da depressão, ele sobe para a mania. Dá um remédio para a mania, ele desce para a depressão. Então, é uma equalização fina, muito difícil. Oscila muito, né? Oscila muito. Até você achar o composto certinho da medicação, é um caminho longo. Aí você fica experimentando vários, né? E tem efeitos colaterais, Luca, é muito chato isso. Isso a gente não pode negar. Tem efeitos colaterais, como também tem efeitos colaterais um remédio para enxaqueca, gente. Tem. Exato, Então, hoje os remédios para saúde mental estão moderníssimos. São maravilhosos. Mas, por exemplo, no meu caso, o remédio que eu dei certo é o mais antigo. Foi o mais antigo. É mesmo? Minha médica falou assim, nossa, você não se adaptou com esses, né? Tentamos 2, 3. Ela falou assim, eu acho que já sei qual você vai se adaptar. Porque aí o médico vai te entendendo, né? Sim. E foi. Ele falou, é um remédio mais antigo.
E na hora, me adaptei com ele. E tive os efeitos colaterais, que é chato, né? Tremores, eu ficava com aqueles tremores, garganta seca. E sempre quando dava, eu falava, gente, tô no deserto do Saara. Não é Tô o no lítio, não, né? Não, é o anafranil. Anafranil, sei. É um remédio bem antigo, ele também é indicado para anorexia, porque ele te dá muita vontade de comer. Tem esse efeito colateral. Esse é um efeito colateral que é a vontade de comer, o danado do remédio? Doce e carboidrato. Doce e carboidrato. Ele escolhe, tá? Ele Escolhe a escolhe. dedo. Ele quer só doce e carboidrato. Então eu queria virar uma lata de leite condensado todo dia, sabe? Então, mas foi o remédio que deu certo para mim. Sim. Eu passei por isso, na questão do aumento de apetite. Como eu efeito engordei. colateral. Eu fui a 100 quilos, né? Então, eu li isso também. Te vendo hoje, a gente fala, cara, como que foi essa jornada? E foi um efeito colateral dos medicamentos. Por conta do remédio, claro. Me deixou com essa compulsão por doce e carboidrato. Ninguém fica com compulsão por chuchu, né? Então, fui... Não, gente. Não é? Então, era compulsão, aí comia. E tem um negócio que o remédio faz, eu não sei se o anafranil fazia. Você não sente saciedade. Eu tinha isso também. Você vai comendo, às vezes você tá buraco assim... sem fundo. Às vezes você tá... Empanturrada E continua comendo, porque é uma compulsão, aquilo é um prazer tão Nossa, intenso. porque eu acho que ele entra numa parte ali do nosso cérebro do prazer de estar bem. Então, eu tô bem, vou comer, tô bem, vou comer, tô bem. O meu era com doce, gente, era sério, era lata de leite condensado. Eu fazia um furo e virava. E aí comecei a engordar. Aí veio um desespero da gente, né? Aí eu chego para minha médica e falo, olha, tá acontecendo isso. Ela, você tá tomando uma lata de leite condensado praticamente dia sim, dia não. Nossa, é muito bom leite condensado. Aí, então, eu também já fiz isso. Então, aí ela falava, esse é o remédio. Aí ela me situou. Ela não havia me situado antes porque eu estava muito magra. Ela falou, vai te ajudar também, porque eu reclamava. Aí eu falava, eu tô muito magra, eu não gosto de ficar assim esquelética, sabe? Então, é tudo novo pra gente, né? E você chegou aos 100 quilos. Cheguei nessas do efeito colateral. Sim. Porque hoje eu tomo 2 medicamentos, mas eu cheguei a tomar 6. Pra ver qual batia, né? Pra ir, não ficava bem, aí colocava outro. Eu também. Não é? E aí é sofrido, né? Essa troca. Dá uma ansiedade que você fala, gente, não deu certo esse, então... Né, vamos para o outro, mais um mês, porque como é efeito cumulativo, muitas vezes... Sim, tem que esperar. Esperar um mês, gente. Então, é muito sofrimento. É sofrido. É muito sofrimento. Saúde mental, assim, eu não sei por que ela nos escolhe. Sim. Porque é um sorteio, qual é o critério, eu não sei. E ninguém compra saúde mental. Não compra. Né? Você tem que correr atrás Vai se ralar além de tomar saber. O medicamento, a psicoterapia, se informar, a psicoinformação, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Falando sobre esses assuntos, é muito importante. Muito importante. E também os remédios, né? Porque tem pessoas, eu vi nas suas redes sociais, que muita gente te reposta, você reposta as pessoas que elogiam, que te agradecem pelo livro. Então, eu vi muita gente ali. Ai, muito obrigado por esse livro, que bom que foi através de você. Isso é importante. Você entende? Entrar numa normalidade de falar. É normal tomar o remedinho, sim. É normal ter isso que você teve, sim. E a gente começar a se entender melhor. Sim. Né? Porque aí você vai conseguir... No Tinder, né? Vai colocar, olha, eu sou bipolar, mas estou tratada. Mas medicada. Porque todo mundo adoeceu na pandemia. E hoje, com a vida que a gente leva, maluca e desumanizando que está sendo, está todo mundo doente, emocionalmente. Você sabe que... perdão. Todo mundo mesmo. Você sabe que quem lê meu livro não só são pessoas que têm transtorno bipolar ou se relacionam de alguma maneira. Porque todo mundo tem altos e baixos, né? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas falam, será que eu sou bipolar? A vida é bipolar. É bipolar, alegria, ela é bipolar, problemas, isso. Não é? Porque, de repente, vem um coronavírus. Nossa. Do nada, virou a nossa vida de ponta cabeça. A vida é bipolar. E é legal como você aborda no livro, sabe? Primeiro que é gostoso de ler. Porque ele não é aquele livro... Eu gosto, assim, quando você vai... dividindo, crônicas, né? Então, você dividiu. Lembra do BIP? Pipoca doce. Então, agora vamos falar vida, capítulo 7.
não fica aquela redação longa. Então você Sim. situa e tem o humor, né? Que é muito legal. É. Que é divertido do bipolar, né? Exato, a Quando gente o tem que bipolar olhar, entra em euforia, você fala, ai meu Deus. a gente tem que olhar com um olhar mais leve para a Também coisa, acho. até para desestigmatizar. Então, assim, a gente não quer ler um livro que vai nos deixar mais mal, né? Claro. Eu coloquei aqui, histórias para ler, rir e chorar. Porque é emocionante a gente falar das nossas questões mentais e tal, mas a gente pode olhar isso com mais leveza, né? Com mais amparo, Com né, amparo. gente? Pelo amor de Deus, a gente está falando de um ser humano que pode acontecer isso com você. E se não acontecer com você, você vai estar em torno de alguém com algum problema. Você sabe que são 8 milhões de brasileiros que têm o transtorno bipolar. E esses 8 milhões devem ser dos que que aceitaram a doença, não é? Eu imagino, não sei Porque como... dentro do toque, em 99, quando eu pesquisei, tinha 4% das pessoas diagnosticadas no Brasil por toque. Esses 4% eram os que assumiram a doença. Tá. Eu não havia assumido e já estava sofrendo horrores, Então, entende? você já não estava nesse Então, número. o gráfico é muito maior. É. O transtorno bipolar também é 4%. Olha. 140 milhões de pessoas no mundo. Gente, é Muita gente. E né? outra, uma coisa são as pessoas que têm. E outra coisa são os familiares, O amigos, quem entorno. convive com isso, né? Então é Que é muito mais gente. difícil. Que é dificílimo. É dificílimo. Então eu falo às vezes pra... Você sabe que, ó, eu sou parada na rua pra pedirem ajuda. Olha. Ninguém quer mais falar de novela, de nada. Eles querem falar, me dá uma ajuda, me dá uma luz. Médicos já me chamaram, me pararam em shopping, assim, Olha. médicos. Olha, eu sou médico, eu tenho muito medo de... E falou, gente, tudo bem, isso tem bastante tempo, tá? Que aconteceu com esse médico. Mas foi muito curioso. Eu falei, mas por que você tem medo? Na hora eu quis saber. Ele falou assim, é uma profissão que eu tenho. Ele não era psiquiatra, era cirurgião. Que é difícil, né? Quando você fala que você está fazendo um tratamento psiquiátrico. Você entende? O tamanho do desqualifica preconceito. completamente, né? Então, isso é um erro nosso. A gente não pode. E eu falei outro dia, eu falei assim, gente, a gente estava ali numa rodinha e tinha alguém lá que eu não conhecia muito bem, reclamando. Ai, não, mas é que não se cuida direito. Tem aí ansiedade. Era Frescura. ansiedade. Eu falei, filha de Deus, não faz isso. Você vai massacrar a pessoa. Se você não está passando por essa ansiedade, alguém ao seu entorno tá, que é ela. Então, né? Ampara mais do que... Acolhe, ampara, né? Porque é muito sofrimento. Quando a pessoa tem depressão, às vezes a família fala assim, desistir, ele não quer se ajudar. E assim... Essa frase é terrível. A pessoa não consegue se ajudar. Não consegue. A pessoa tá cega. Exato. E é uma impotência da própria pessoa. Tipo, para onde eu vou? O que que eu faço? Eu procuro um psicólogo? O que que eu... Quem pode me indicar? Não é um cirurgião, não é um ginecologista que todo mundo tem ali na agenda, né? Exato. Então, com quem que eu vou pedir essa dica? E indicação é muito importante, porque Sim. tem muita gente que faz diagnósticos errados. Sim, é um diagnóstico dificílimo, os diagnósticos psiquiátricos, né? E te perguntar uma coisa, e como é que você emagreceu? Então, aí eu reclamei muito, né, com a minha médica. Eu falei assim, ó, não dá então para eu ficar tomando esse remédio, porque agora eu atingi o meu peso que eu quero, e ela propôs trocar o remédio. Ela falou assim, ó, esse remédio foi importante para você, mas ele tem... E eu tive todos os efeitos colaterais. Eu tive o tremor, assim, a garganta seca, eu tive a comilança de doce, e eu tive como é que chama quando você apaga Fugiu, gente, é o nevoeiro do climatério. Eu tive... Ai, meu Deus, como é que chama? Depois eles editam aqui. Que eu apaguei. Crise conversiva, não? Eu tive convulsão, exatamente. Convulsão. Eu tive uma convulsão do remédio. No meio de uma cena de teatro. Não na escola de teatro. Eu tive a convulsão. Foi seríssimo. Então, eu tive todos os sintomas. Aí a minha médica falou, ó, tá na hora da gente mudar. Então, tem outros remédios modernos que não têm efeito colateral nenhum. Olha que maravilha. Então, essa foi uma solução, né? Puxa. Mas também não é fácil você emagrecer assim, porque você ficou anos tomando, né? Então, tem que ir na paciência. Emagrecer 2 quilos é dificílimo, uma né? luta. Eu perdi
Não, você teve 100 quilos. Eu tive 100 quilos, eu tenho 60 Você mudou hoje. sua vida. Gente. E eu tinha duas opções. Uma era fazer a bariátrica. Deus. E a outra foi um caminho que me apresentaram de uma clínica, que ela alia a nutrição com terapia em grupo de apoio para compulsivos alimentares. Nossa, que fantástico. Depois dá esse nome para as pessoas. Eu posso falar? Pode. Chama muito. Espaço Terapêutico Paulo Buozzi. Eles são muito sérios, muito legais. E fez toda a diferença na minha vida, porque as coisas, a questão é mente, né? É mente, é mental total. É mental. Então, quando você trabalha a mente, essa coisa de você ver os pares passando pela mesma situação, isso tudo vai te fortalecendo, né? E aí a dieta tem que fazer, o exercício. E eu consegui perder tudo. E eu já me mantenho. É porque você não era uma pessoa obesa, você se tornou. Eu era magra. Então. Era tipo você, eu era super magra. Aí começou o tratamento e alguns sim, medicamentos é foram o me levando a remédio. isso. O remédio, ele assim, ele ajuda, mas ele tem os seus efeitos. Hoje, cada vez mais, os remédios estão melhores, né? Está se modernizando muito, os efeitos colaterais estão sumindo, né? Mas, às vezes, por exemplo, no meu caso, a minha médica teve que pegar um lá antigo, Que porque ele ela não falou, tem esse efeito aqui, colateral. esse antigão é o anafranil, cheio de efeito Cheio colateral. de... E na troca, ela já botou o moderno, que é o Cipramil. Sei. Que é um remédio super moderno, que é para esse tipo também de toque e não tem os efeitos colaterais. Ai, que bom. Que Eu ótimo. também tinha um efeito que eu dormia muito, eu tinha muito sono. Ai, isso é terrível também. Ai, eu tinha muito sono, gente, mas eu dormia em pé. E eu sempre tive dificuldade em dormir. Eu era muito ligada, eu queria ler, eu queria fazer, eu queria... Nossa, eu era inimiga do fim total, sabe? Eu queria ver filmes e filmes e filmes. Então, por esse lado foi bom. Sim. Mas eu reclamava, porque ele me deixava sonolenta. Não, então, a sedação é uma das Ele me deixava questões. sonolenta. Cheguei a tomar uma composição de remédios que eu não conseguia acordar antes das 2 da tarde. É isso mesmo. E era terrível. Me lembro que era uma época que a minha família ainda não aceitava muito bem, não entendia, né? Não é maldade. É que Não, não eles sabe. não sabem o que fazer. Se eu não conseguia controlar, eles muito Pois menos, é. né? E aí as pessoas, minha família, você tem que levantar, arrumar um emprego. Eu falei, gente, eu não acordo antes das 2. Não, só se for um guindaste aqui para me um levantar. guindaste. E não é preguiça, gente. Pelo amor de Deus, não vão massacrar as pessoas com palavras, né, que chicoteiam a alma. Não é preguiça. É simplesmente você estar apagada. Você não tem força. E se tem, vai ficar sonolenta, vai dormir na mesa, Sim. né? É fisiológico, né? É totalmente fisiológico. Não tem uma máquina embaixo. O que você faz? Toma energético. E aí, vai mexer também com seus... Você acredita que eu seus cheguei a tomar um remédio para neurotransmissores. acordar? Acredito. Tomava um para dormir, chamava Acredito. Stavigile, de vigília. Olha isso. Stavigile, em vigília. Aí você toma um remédio para Acredito. dormir, você toma um remédio para acordar, porque aí vai começando a... A Carmen Miranda, eu fiz um especial sobre mulheres do cinema brasileiro, né? E quando a gente foi falar sobre a Carmen Miranda, ela morreu por conta de vários remédios que ela tomava. Ela trabalhava demais, demais. Ela que fazia as roupas dela, ela que desenhava, ela que se maquiava. Então, ela tomava um remédio para acordar e um remédio para dormir. Só que ela dormia só 4 horas. O coração não aguenta. Aí deu piripaque com 47 anos. Então, claro que a gente tá falando lá dos anos 40, né, 50. Hoje os remédios são outros, mas você sobrecarrega tudo, né? Então, você sobrecarrega, porque você tem que estar acordada para trabalhar, você tem que estar acordada para um filho, e o remédio está lá te derrubando, mas sem o remédio você está sofrendo, sofrendo muito, né? Mas o que as pessoas falam, ai, mas como é que eu vou lidar com os efeitos colaterais? Não tem jeito, eu como. Só que a verdade é que quando a gente está bem, a gente lida com os efeitos colaterais. Eu tomo os mesmos remédios, só que eu aprendi a lidar com essa questão da compulsão alimentar. É incrível Quando a gente está bem, a gente consegue correr atrás. Fica ótimo, né? Porque fica tudo equalizado. Você já sabe, você não é mais pega ali na compulsão, né? Tipo, inocente. Você sabe, né? Esse lugar que você falou, depois eu quero a descrição que eu quero colocar, porque eu acho importantíssimo. Porque hoje o desalinhamento alimentar é geral.
Geral. Independente da saúde mental. Sem dúvida. Então, é geral. Então, a pessoa está muitas horas trabalhando, chega em casa e devora. Muitas horas trabalhando, vai para um bar, destrói. Uma compensação, né? É a compensação. Precisa, né, o ser humano. Como a gente está vivendo uma coisa muito errada, que foi dado a gente, né? A gente está vivendo vida de maluco, de máquina, de robô. Então, está todo mundo doente. Está todo mundo descompensado alimentar. Com alimentação descompensada. Então, essa sua dica que você falou que... Como que é mesmo o lugar? Espaço Terapêutico Paulo Buozzi. Buozzi. Buozzi, B-U-O-S-I. Ele, aqui em São Paulo, tem 2 lugares, um em Pinheiros, um na Anália Franco, e online. Então, as pessoas do Brasil podem... Eu faço propaganda deles mesmo, porque tem assim, que fazer. me salvou. Isso é utilidade pública. Exatamente, me salvou. Eu tenho um capítulo no livro que chama Emagrecimento, que eu vou contando toda a minha jornada, fazendo piada, né? Porque vai lá, você pesa na balança o franguinho desse tamanho, você fala, gente, o que eu vou fazer com esse franguinho na minha vida? Mas chega lá. Não é comida de outro mundo, não. Porque não é. Às vezes é a chia, que não sei o que, do mundo verde. Deu não, certo, comida normal de dia a dia. Porque é difícil você fazer essas dietas muito diferentes. Muito elaborada, muito com alimentos que você não acha em qualquer mercado, que você tem que ir lá no específico para catar aquela coisa. Aí você já não faz, você deixa para semana que vem, semana que vem, semana que vem. E aí o seu filho come uma coisa, você come outra, seu marido come outra. Então é uma comida de casa, porque é o melhor caminho. Mas você sabe que eu fui numa Nutri recentemente, e aí quando ela foi falar da parte de alimentação, ela falou assim, olha, não vou tirar nada, tá? Olha. Não vou tirar nada, eu quero que você coma comida de verdade. O que é comida de verdade? É aquela que a sua avó fazia. Exato. E aí é só dosar. Então... Mesmo a pessoa que está com a disfunção alimentar, né, não precisa estar ligada a um problema mental, de saúde mental, também pode fazer isso, né? Que você emagreceu 40 quilos, gente, como pode? 40 quilos. Né? Na sua reeducação. Na minha reeducação. E aí fica muito lindo, né? Aí você toma o seu remedinho feliz. Aí a gente aprende a lidar, né, com as questões. Exatamente. E assim, uma coisa que é muito importante que deve ser para você também, é dormir. Eu acho que a coisa mais importante de tratamento para um transtorno psiquiátrico... Pra mim, dormir é remédio. É remédio. Acho que para todo mundo, mas para quem tem alguma fragilidade psiquiátrica, assim, tem que dormir no mesmo horário, tem que acordar, não dormir muito tarde, tem que acordar cedo. Se eu sair 2 noites seguidas, pode saber que vai ter um impacto no meu humor. Sim. Não é? Tem. Por exemplo, você impacta no humor, eu já me impacta nas manias... Porque eu fico estressada, né? Durmo pouco. Então, eu já começo a ficar arrumando as coisas, lavando a mão. Impacta, né? Impacta, não tem como. Exatamente. Né? E isso é muito importante, porque eu já vivi relacionamento onde o dormir virou piada. Sabe, a pessoa diz, que dorme muito. Ih, ela não vai acordar para isso, não. Calma. Isso aqui é o meu remédio. Exato. Se eu tiver que acordar às 5 da manhã para trabalhar, como eu sempre fiz, eu vou acordar. Mas não vai sapatear, fazer piada em cima do meu dormir. Você entendeu? Então, isso também é uma falta de respeito e é onde a pessoa banaliza. Olha. Não é? Você não sei se você passou por isso. Eu passei, foi muito triste. Olha. Então, toda hora assim, não, ela tá dormindo. De um jeito assim, pejorativo. Né? Então, isso é muito sério. Porque isso interfere. E eu tenho aquela coisa, eu não gosto de dormir com muitas coisas acesas. Tipo, TV não vai ficar acesa, computador, luzes que atrapalham. Sim, Então, tem que ter um ritualzinho, assim, de paz. De paz. Né? Não dá para acordar na louca, assim, ou a não ser quando a gente tá podre, né? Que a gente cai em qualquer sofá e dorme. Verdade. Mas eu achei muito legal você ter falado... da questão dormir, como ele é importante. Né? Porque o nosso cérebro, quando a gente dorme, ele vai ser lavado. Né? O sono lava todo o nosso estresse do dia. Para a gente acordar no dia seguinte, pronto para mais uma batalha. Sim, renovado. E quem toma remedinho é uma função maior, complicada, porque o remedinho está atuando enquanto o cérebro está sendo lavado. Então, é importante. Muito importante. Quem não dorme em tratamentos, não melhora. Não melhora. Não melhora. Só enlouquece, sabia? No sentido, assim, de tortura.
E quando a É gente muito está ruim. nesse estado eufórico, a gente não tem sono nenhum, zero. Então, você tem que ser induzido o sono por medicamento. Então, Sim. quem quer tomar um remédio quando você está ótimo, Pois é, ninguém, né? né? Você quer virar a Minha mãe, noite. tô ótima, parei. Parei. Mas, Exatamente. mãe, você tá ótima porque você tá tomando. Pois é, e o meu marido me obrigava a tomar. Que ótimo. Eu falava, só mais um minutinho, só mais um Então, você minutinho. tinha um parceiro Tinha do um seu parceiro lado. que me ajudou. Tipo Sim, assim, te apoiando. foi. Que também não é tão Maravilhoso. comum, né? Dizem Raríssimo. que o índice de divórcio em pessoas com transtorno bipolar é bem maior do Sim. que quem não tem. E você também é mãe, né? Sou Então, mãe. tem um filho para cuidar. Exato. Então, como que você equaciona o seu dia a dia, né? Para que esse filho também tenha atenção, aonde você também possa se sentir bem, né? Com tudo em dia, assim, com o seu bem-estar. Né? Foi Deve ser difícil. difícil Na pra minha caramba. jornada, cuidar do meu filho foi difícil. Porque quando a gente está, por exemplo, com uma depressão, você não tem aquela energia. Então, cada fio de energia que eu tinha era para cuidar dele. Ele era a Nossa. prioridade total, absoluta. Se tinha alguma coisa que eu ia fazer no dia, era por ele. E aí eu tive que contar com ajuda. Hoje eu e ele vai fazer 12, a gente tem um vínculo super legal. Que legal. Mas não foi bem assim no começo, Sim. infelizmente. É porque você teve a depressão, ela veio assim que você teve o bebê. Sim. Então você já tomou essa raquetada, É. né? E como eu acompanhei algumas amigas com depressão também pós-parto, gente, eu falava assim, que dureza. Por isso que eu acho que toda mulher que é mãe, eu tiro não só meu chapéu, eu tiro todos os chapéus do mundo. Porque é uma guerreira sobreviver, lidar com aquele bebê em depressão. Ter que amamentar de 2 em 2 horas, você não dorme. Aí que tá, vai agravando, Minhas né? amigas tinham olheiras, assim, eram pandas. E a minha cunhada, ela fala assim, né? Outro dia, ela tava com a menstruação atrasada, aí a gente, ai, será que você tá grávida? Ela, não fica animada não, não fica animada não, porque gravidez é o seguinte, são 3 anos sem dormir, tá? Até os 3 anos de idade, você não dorme. É fato, não é? É um fato. Meu filho de 12 passa pra minha cama. Então, até hoje. Gente, mães, tinham que ter busto das mães pelo mundo, porque vocês são divindades guerreiras, de luz e de força, porque a gravidez, ela é muito doida, assim, no sentido de metamorfose, sabe? É uma transformação física, mental, hormonal. Um evento. Aí tem o filho, depressão. A minha avó fala, lembrei isso agora, depois que meu filho parir, nunca mais dormi. Exatamente. Nossa, as minhas amigas, assim, com muitas olheiras, eu falava assim, não vou ser mãe, não. Dá medo, né? Porque... eu acho que é uma escolha. É uma escolha. Então, acho que vale a pena para todo mundo. Com certeza. Eu não sei como você passou, mas, por exemplo, não tem filho? Não vai ter filho. Não... Aí tem a cobrança de não ter filho. Aí tem um filho, eu tenho um filho. mas sem irmão, vai só um, sem irmão, a vai Thalita crescer. Rebouças, nesse episódio que ela gravou comigo, ela fala exatamente isso. Que ela decidiu não ter filhos, ela tem acho que 45, e ela falou, não quero ter filho, mas agora o babado é o seguinte, antes era assim, quando você vai ter filho? Quando você vai ter filho? Você vai ter filho. Agora você não vai ter filho? Mas como que você não tem filho? Você vai viver sem ter um filho, sem gerar? Vai ficar com o útero seco? Olha que horror. Né? Você sofre julgamento de todos os lados. Você assumindo, não assumindo, tendo filho, tendo 1, tendo 2, tendo 3, tendo adotado, enteado, não importa. É isso mesmo. O ser humano é afiadinho para julgar. Para julgar, com certeza. E uma outra coisa fundamental no tratamento é o exercício, né? Então, minha médica fala, isso aqui é prescrição, tá? Quando ela fala de academia, aí eu falo, jura? Mas é tão difícil, né? Pelo amor de Deus. Você sabe que as pessoas me falam, mas eu não consigo, me escrevem, eu sei que tem me deu que fazer. até coceira aqui. Não é? Mas eu não... Pela e esse frio pra ir na academia? Eu fui hoje. Tu é guerreira. Não, você tem que... Não pensa. Põe o se tênis você pensou, você não vai. Realmente você tem que ficar fazendo outras coisas, vai botando e vai indo, vai indo. E vai indo. Tem um amigo meu que ele fala assim, academia é igual sexo, da metade pro fim você fala, que bom que eu fiz. Não é? Muito bom. Que bom que eu fiz, foi ótimo. Ele, mas no começo, você não quer ir, muito gente. Bom. E a minha médica fala, isso aqui é prescrição médica, tá? Isso aqui é remédio.
Porque o exercício atua no nosso cérebro, nos nossos neurotransmissores de uma forma incrível. Eu falo para as pessoas, às vezes, eu não consigo ir, eu tô mal. Eu falo, põe um chinelo, porque pôr o tênis já é muito difícil. Põe um chinelo e vai dar uma volta. Isso, já põe uma meta ali, vou até a padaria. Já é. Ou pega alguém, vai pro sol. Isso aí, já é. Né? Porque o sol é um antidepressivo natural, né? Maravilhoso. A vitamina D que só vai fazer efeito se você for ao sol. Exato. Então, as pessoas hoje em dia ficam muito dentro de casa, né? Muito. Home office ou... Muito. Todo mundo mofando. Tá todo mundo sem sol. Exato. Né? Aí toma um monte de vitamina D, aí fica intoxicado de vitamina D, porque a vitamina D intoxica, né? Prejudica o seu organismo real. É complicadíssimo, mas a vitamina D ela só vai atuar bonito se você pegar ali 20 minutinhos de sol. Pode ser na perna. Então, a gente tem muita coisa que a gente se afastou do nosso... A sabedoria de saúde da gente, né? É muito trabalho, família, cuidar da família e trabalho. Então, a gente se afastou da natureza, da espiritualidade e dos nossos saberes. Então, quando eu vejo, assim, os povos originários falando de alguma... Eu fico assim, ó, de alguma planta... É, muito legal. Eu fico sedenta, porque eles estão ali... E eles têm essa sabedoria, né? Eles têm a saudação ao sol. Eles olham para aquele planeta, né? Eles olham para a chuva com outro olhar, né? E essa sabedoria a gente não tem. Aí a gente foi sofre. Perdendo, né? Às vezes a gente não levanta da cama para a cadeira, para o sofá e para a cama. Não fica de pé um dia. Gente, é uma luta. É uma luta diária. E é uma luta que você tem que ir com positividade, treinando a sua neurolinguística. Porque são vários gatilhos que botam a gente naquele buraquinho, né? Então, a gente tem que ficar dando, assim, as raquetadas. Eu falo, gente, eu tô aqui na raquetada. Tô espantando isso aqui, espantando aquilo. Um leãozinho por dia. Uma coisa, um pensamento ruim que veio, que pode te abater. Já tira fora. Vamos pra academia, aí preguiça, tá frio, vamos botar esse tênis sem pensar. É conversar com a tua cabeça o tempo todo. Os pensamentos. O pensamento é tudo, né? Tudo. A nossa mente, ela é, assim, uma potência que a gente desconhece. Tanto que a gente desconhece. Porque quando você começa a ler e a procurar saber um pouco mais de neurolinguística, de mindfulness, você fala, meu Deus, eu posso controlar tudo. Me ajudou muito mindfulness. Fantástico. Eu tenho fases, né? Porque também é outra coisa que não é fácil. Sim, eu também, eu tenho fases. Mas quando você está fazendo, ajuda tanto, né? Muito. Realmente dá um mind space, assim, você enxerga com clareza. Porque ela muda a sua mentalidade. A maneira como você está vendo o mundo e se vendo. Né? Então, é um exercício. Né? E o cérebro, ele precisa desse exercício. Se ele não for ativado, ele vai atrofiar. É verdade. E vai para a demência na velhice, né? Então, se você não exercita ele, vai caminhar para uma demência. Da mesma forma que os exercícios também influenciam na demência. Isso é punk, né? Porque os nossos avós falavam, eles não corriam, eles não andavam. Mas eles trabalhavam o tempo todo, né? Não tinha máquina de lavar roupa, não tinha máquina de lavar, não tinha diarista, eram eles. É verdade. Então, quando eu lembro assim, eu falo, nossa, mas minha avó não parava o tempo inteiro. E na pandemia, eu falei assim, vó, minhas duas, eu amo vocês loucamente, porque na pandemia eu vi o que é uma função de dona de casa. Que exaustão. É exaustivo. Elas falam, gente, as avós do mundo são santas. São maravilhosas. A dona de casa, porque é muita função, cara. É muita função. É o dia inteiro. E ver se a roupa tá lavada, e ver se não sei o quê, e olha a comida, e tem que começar a cozinhar a tal hora. Que é isso? Não, gente. É puxado o trabalho de casa, né? Viver é uma aventura muito doida. É muito doida. Mas você sabe que as pessoas perguntam muito qual é a causa. Isso, para mim também. Para você também, né? Eu vou dizer, filha, ó o que eu falo. Depois eu quero saber o que você fala. Eu falo, ó, Freud, Jung, Lacan, então eles começaram, já tem o quê? Uns 220 anos atrás, né? Até hoje a gente não sabe a causa. É muito recente, né? É verdade. Pode ser tantas coisas, né, que a gente ouve dos nossos terapeutas, que também têm seus embasamentos. Pode ser uma grande alegria, uma grande tristeza, pode ser um trauma.
pode ser o seu self familiar ali, a maneira como você foi criada, mas aí vai sair culpando pai e mãe? Como? É tão difícil falar Então, isso. porque assim, o transtorno bipolar, eu imagino que o toque também, ele tem um fator genético Tem, no importante. toque tem também, um fator genético. No transtorno bipolar é assim, 90% dos casos tem. Olha, 90%. É super. E não é que a pessoa precisa ter um pai bipolar. Entendi. Pode ter alguém na família com um transtorno de ansiedade ou com uma depressão simples. É o mesmo gene. Aí você chega e aí você tem o transtorno bipolar. Ou não, ou às vezes um trauma realmente. Isso. Isso vai desenvolvendo essa instabilidade do cérebro. Sim. Mas a causa, a gente fala, mas eu tive um estresse, foi a causa. Não, foi um gatilho. É um gatilho, exatamente. Então, você tem um momento estressante na vida, uma separação, etc. Isso pode desencadear, sim, Sim. uma Se tem uma depressão. tendência já ali, né? E aí se tem ali uma coisa genética guardadinha, pode, mas a gente não tem como confirmar, né? Então eu busquei muito Não isso tem com exame, né? Pra você provar, olha, eu tenho toque, Foi eu por tenho causa transtorno daquele bipolar. tombo lá que eu levei. Não tem. Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo o que a minha médica fala, né? Que tem muitas pesquisas sendo feitas, que muitas coisas podem estar relacionadas, Sim. né? Com perda, com alguém na família, com isso, com aquilo. Tem, a mente ela é muito misteriosa. A mente ela é um mistério, é o grande mistério dessa vida. E eu falo, né? Você trouxe seu livro e o meu livro eu não consigo terminar. Eu tô igual. Você falou que teve que sumir para terminar. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Eu termino assim, falando assim: você pode virar a esquina e ser pega por uma doença mental do nada. Do nada. É verdade. E você nunca vai conhecer a sua mente. Você vai morrer sem saber o poder e o potencial da sua mente. É verdade. Que é misterioso, não tem como. Então, de repente, a gente tem, que nem você teve a sua descarga de ansiedade. Eu tive muitos sinais do toque e nunca não achei que fosse, achava que era vida. A vida é assim, dura mesmo, né? Porque se confunde com a vida, né? A maturidade é difícil, né? Você tá deprimido, você fala, não, a vida é dura. A vida Às vezes você não, né? É horrível. Você não vai pensar que é doença. Muita gente está se arrastando aí numa depressão leve, porque a depressão grave você vai para a cama. Então, tá claro, acabou. Você não trabalha, não faz mais nada. Sim. Quando você tem uma depressão leve, você vai se arrastando para trabalhar, para cuidar do filho. Às vezes eu acho até pior. Eu acho pior, porque te exaure, porque se te desgasta demais, porque aí há uma exaustão mental. Sim. E física também, porque a pessoa não descansa, não... É sofrido. E a pessoa não tem essa consciência que tem uma doença, que tem que ir num médico, tem que tomar um remédio. Porque Acha que a vida é assim. uma informação. É uma informação, né? A pessoa, às vezes, não teve uma informaçãozinha que pode ter vindo de um jornal, de um livro, de um colega, e aí fica rodando, fica sofrendo. Então, eu falo que hoje a informação, a gente falar dos nossos problemas que nós passamos e superamos, é muito importante. Sim. Eu acho mais importante até do que uma doença no corpo físico. Sim. De quebrei um braço ali, porque quando você envolve o cérebro, tá escondido. E vem com muito tabus, Sim, né? Então... mas essa se tornou a minha missão de vida, Lu. Jura? Porque eu quis que as pessoas se conhecessem mais, se aceitassem mais. Eu vejo que tem casos, por exemplo, o transtorno bipolar traz muito conflito na família, né? Sim. Então, uma mãe e uma filha que se afastaram, a filha tinha um transtorno, teve comportamentos sei lá, de brigas e coisas difíceis, e a mãe e a filha se separaram. Aí a mãe estava numa livraria, viu o meu livro lá exposto, leu, entendeu, deu para a filha. Fantástico. E elas voltaram a se falar. Você entende? Olha, eu recebo esse tipo de retorno. Então, assim, muita coisa incrível. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter esse propósito. Maravilhoso. Até porque eu também cheguei numa certa idade que eu falei, não dá mais para me realizar profissionalmente, né? Como publicitária? Eu fui publicitária há muito tempo, eu fiz design de interiores, eu trabalhei com várias coisas na minha trajetória. Isso aqui é o seu propósito, vem com paixão, vem com amor ao próximo. Então isso aqui se agarra com unhas e dentes, entende? Quando eu estava lendo ali, vendo seus stories, das pessoas postando, né? Falando do livro, te agradecendo. Eu falo, gente, isso aqui vale um alqueires lá no céu.
Olha, Um quadradinho, adorei vai, essa. 1 metro quadradinho no céu. Porque você Mas ajuda preenche, outras né? pessoas, entende? É, Preenche muito, é o que você falou. Muitos familiares estão sem se falar porque a pessoa tinha oscilação de humor e que não tinha é. controle, E ninguém né? sabia como lidar. E ninguém sabe mesmo, família Não, não sabe, nem a gente. Tem que aprender junto e ir junto. exatamente. Minha família foi junto também. É muito importante a família participar, né? Minha mãe quis fazer até terapia, para Olha que entender bom. melhor, para saber como lidar, até onde ceder, até onde não ceder. E a minha médica deu super apoio. Falou, não, ela monta uma equipe, ela monta uma Olha, equipe aqui, uma equipe com 3 pessoas. Mas eram 2 psicólogos e ela ali monitorando. Então, isso foi muito importante para minha família. claro. Porque aí eles me entenderam e também tiraram deles a impotência, que eles se sentiam impotentes. Eles falavam, mas eu não consigo Totalmente, é isso, ajudar, a eu não consigo impotência, ajudar. Né, meu pai, minha mãe, eles ficavam muito tristes. Eu falo, gente, calma. Porque os pais ficam assim, né? né? E assim, é muito importante para a gente ter uma rede de apoio, né? Muito, Quando a gente passa por isso. muito importante. Porque qualquer julgamentozinho te bota ali no buraco. É, e é legal ter alguém, não, vamos lá, coragem, Isso, tô tem com que ser, você, vamos dar uma tem que ser. caminhada. Hoje eu tenho bastante, conto muito com a minha família Que hoje, demais. amigos, porque as pessoas falam, foi difícil você tirar sua bipolaridade do armário? Eu falo assim, para mim a maior alegria que eu tive na minha vida foi essa. Incrível. Eu concordo com você, é verdade. Eu não recomendo que as pessoas façam isso impulsivamente, porque tem o ônus e o bônus, Sim, né? Ainda mais com esse mundo preconceituoso ainda. Agora, se você está estável, você pode pensar a respeito disso. sim. Né? Que foi como eu fiz. Eu estava bem, eu falei, agora eu vou falar. E eu não quis falar assim no Instagram, gente, eu sou bipolar. Eu quis Você fazer fez esse material Sim, foi para as pessoas maravilhoso. conseguirem compreender, para dar um Sim. embasamento da E é história. um livro, né? Uma coisa que você tá ali na cabeceira, teve alguma dúvida, você vai lá e lê de É, novo. Você fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Olha aqui a Bia, tá tudo bem, tá tudo bem. Isso já é maravilhoso. é Isso muito já bom. traz uma paz, sabe? É. E é Não, legal. fantástico. Muito, as pessoas falam, é muito legal falar com alguém que tem, não só com um Exata. médico, né? Eu ia te perguntar onde a gente acha seu Ah, sim. livro. O meu livro, vou falar aqui para a câmera. Fala. Ele está nas livrarias, tem no site da Amazon, tem a versão digital também, que pode ser para Kindle ou até no celular, consegue colocar. E tem o audiolivro. É gostoso ouvir no carro e tudo mais. Sim, você fica 2 horas no trânsito, você lê o Exato, livro inteiro. exato. E tudo isso está lá no meu Instagram, @BiaGarbato. Tá lá no meu Instagram, @BiaGarbato, tem lá como comprar o livro, como comprar o audiobook. E aí eu quero saber o retorno, hein? Quem lê, por favor, me escreve. Importantíssimo a pessoa te dar esse retorno. É É, muito legal. e eu tenho um compromisso, que eu fiz até comigo mesmo, que é o seguinte, eu respondo cada mensagem que me mandarem. No Instagram, no direct, no comentário, cada uma. Porque eu não vou deixar ninguém ficar sozinho como eu fiquei. Eu vi, Como eu me você senti. reposta, você comenta. É muito bacana. O que você faz nas redes sociais é muito bacana. Que bom, obrigada. Eu achei tão bacana, tão astral, assim, de uma. Sabe, te dá força para outras É. pessoas que estão procurando uma informação e também se sentiram perdidas, como um dia nós nos Nossa, sentimos, né? muito, né? É porque você fica perdida, cara. Você fala, meu Deus, o mundo acabou. Caiu, o que eu faço? Não vou aguentar. Meu mundo caiu. Maravilhoso. Olha, o povo tá aqui levantando plaquinhas, porque a gente já tá há mais de uma hora. É mesmo? Tão gostoso, né? Que vai É, passando. eu falo que é igual terapia. Quando dá aquele reloginho, eu falo já! Né? Exatamente. Porque é muito bom. Te agradeço muito, Bia, de você ter vindo. Muito mesmo, assim. Eu fiquei Eu que te louca agradeço. para saber do livro, né? De você, de toda a sua trajetória, como que você elaborou. E a maneira como você escreveu é muito gostoso de ler. E simplifica mesmo. E desmistifica Isso. aquilo que você queria, né? Quando eu te apresentei, você queria desmistificar. Exato. Eu achei fantástico esse livro. E adorei bom, a capa Lu. também. Que bom, muito obrigada. Foi um Eu que prazer enorme. Foi um agradeço. papo realmente delicioso. Você É falou que a gente bom. vai bater um papo. É, e foi é um mesmo. papo, porque eu acho que é nesse papo que a gente mostra assim, o nosso coração, que a gente fala de verdade, né? Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada a você, querida. Amei. Também. Gente, que episódio maravilhoso com a Bia. Olha o livro dela. Eu quero terminar com a capa aqui.
Eu achei lindo também. E que vocês assistam esse nosso episódio, que é maravilhoso, onde ela fala do transtorno de bipolaridade de um jeito leve e sem preconceitos. Até o próximo episódio. Um beijo!